Oi, gente, tudo bem? Que legal estar aqui com vocês de novo. E hoje eu tenho uma convidada. Tcharam! Ela é psicóloga, pastora há muitos anos, 35 anos. E mais conhecida como minha mãe. Então, vai ser ótimo o nosso bate-papo. E hoje a gente vai conversar sobre uma especialidade dela, que é ansiedade. E é muito legal falar sobre isso, porque agora nesse tempo de coronavírus, da quarentena, a gente tem ficado em casa e conviver com a família o tempo todo, sem poder sair, sem poder ter aquele ritmo de vida normal, nos causa uma ansiedade. Então, a gente vai conversar sobre um versículo, mãe, que eu queria ler com vocês, que está em Filipenses 4, de 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É um versículo bem conhecido, né? Muito. E aqui é engraçado porque eu vejo que aqui tem a receita de como nós devemos fazer para não andar ansiosos. Mas sempre tem um mas, sempre né? tem um mas, uma vírgula. Não, a gente tem dificuldade às vezes de colocar isso em prática, né? Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão de ansiedade, estar ansiosos, até onde eu posso às vezes a gente se sente culpado de, ai meu Deus, eu conheço a Deus e confio nele, mas eu tô ansiosa. Como que isso funciona? Na verdade, a gente vive hoje um tempo que uma das coisas mais preocupantes que tem é a saúde mental, realmente, é manter o equilíbrio diante de quarentena. Você muda toda a sua rotina. Você convive o tempo inteiro com a família e com desafios novos, como mães de crianças como você ou de crianças menores, de terem que virar professores também. O convívio com o marido dentro de casa e alguns a questão financeira. Tudo isso nós temos que nos adequar emocionalmente a lidar com isso. E por isso, no primeiro momento, é muito normal vir a ansiedade. E por mais que a gente seja pessoas de Deus, pessoas que confiam no Senhor, nós somos humanos. Nós temos nosso corpo, alma e espírito, e a nossa alma, a nossa vontade, pensamentos, sentimentos, elas precisam se adequar àquilo que a gente vive. Então eu creio que essa ansiedade que tem aparecido, até a gente conseguir identificar e saber lidar com ela, aparece por esses motivos. Nós somos humanos, somos sujeitos a isso. E às vezes a gente tá ansioso, mas a gente nem percebe que estamos ansiosos. Isso acontece comigo e com ela também, porque a gente é meio parecida. Por exemplo, vai acontecer alguma coisa muito importante no dia seguinte, passa a noite sem dormir. Não necessariamente você está pensando naquilo, aquele momento, mas algo que é velado. Como que a gente consegue ter esse know-how de saber se há uma ansiedade e como eu posso lutar com ela? Bom, primeira coisa, identificar a ansiedade. Realmente, muitas vezes a gente sublima, está no nível subconsciente. As pessoas falam para você, você está ansioso? Você fala, não, eu estou despreocupada, não estou nem pensando nisso. Mas os sintomas mostram que existe uma ansiedade. E quais são os sintomas? Que é como você falou, às vezes a perda de sono, o apetite. Normalmente a ansiedade ele causa mais apetite, mas pode causar também a falta do apetite. Então, quando mexe, principalmente, irritabilidade, sono e o apetite, pode estar demonstrando ou uma depressão ou uma ansiedade. Pode estar, lógico que existem outros motivos, mas pode estar mostrando para você. E aí, a questão é você identificar da onde vem. Porque aí o antídoto que você leu na palavra, que você creio que você vai falar daqui a pouco, que é a oração. A oração aqui ele mas fala... uma oração com súplica. Súplica, ações de graças. Ações de graça, exatamente. Essa oração é que vai te ajudar, mas aí você pode orar em cima da causa. É isso que eu acho muito legal, porque aqui na palavra de Deus diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E muitas vezes a gente está tão ansioso que a gente não consegue nem identificar o porquê, qual que é de fato aquilo que está sendo o gatilho que libera essa ansiedade. Por exemplo, todos nós estamos passando basicamente pela mesma coisa, cada um com a sua área crítica de uma maneira diferente.
Mas não significa que tudo aquilo que nós estamos passando nos causa ansiedade. Não. Às vezes é um gatilho específico. E como você acha que a gente pode, de repente, perceber esse gatilho? Porque essa passagem, o que eu acho linda nela, é que ela fala pra gente compartilhar com Deus aquilo que está nos causando ansiedade, colocar diante de Deus essa petição. E então a gente, colocando exatamente o nosso problema, nós podemos orar e pedir e agradecer e então experimentar a paz. Então como que a gente pode, de repente, discernir quais são os gatilhos? Nós precisamos daquele momento de quietude conosco mesmo e começar a nos perceber. Eu acho que o grande problema da maioria das pessoas é que elas não se conhecem, elas não conhecem os seus limites, elas não conhecem o que causa coisas boas e ruins nelas. Porque assim, para algumas pessoas, o estar dentro de casa com a família ensinando pode ser algo super bom. Enquanto para outros pode causar um desconforto. Para algumas pessoas, talvez o medo do contrair o coronavírus, o medo do amanhã, o medo da questão financeira pode ser o gatilho. E para outros isso tanto faz. Então é uma questão de você começar a se ler. Como que a gente se lê? Tem uma coisa mais simples. É lógico que cada pessoa é uma pessoa e... Sim. Normalmente, tente perceber a hora que vem uma irritabilidade maior para você. A hora que vem um desconforto emocional. Alguma coisa que te deixa triste. Então, de repente, quem nunca sentiu assim, né? De repente vem uma tristeza. Vem um negócio ruim, né? Vem uma coisa ruim dentro do coração. Para naquele momento e vê o que aconteceu um pouquinho antes. Que palavra que você ouviu um pouquinho antes. Que situação você viveu. Pode ser uma coisa extremamente boba. Extremamente boba. Mas ali pode estar identificando o motivo. O que mais está te causando ansiedade. Então, de repente, o motivo foi... Um filho seu falou... não tem maçã em casa hoje? Uma coisa... Aliás, eles estão comendo, uma compra de um mês dura uma semana. E aquilo te causou algo muito ruim dentro de você? Provavelmente o motivo da sua ansiedade é o medo de faltar coisas. Não é a criança. Às vezes você pensa, minha criança, não é mais a criança. Eu não aguento mais. Não é. É o medo. Então é essas coisas que a gente deve se perceber. E ao se perceber, ir aos pés do Senhor. E abrir o coração. A gente sabe qual é o problema? A gente acha que... não pode chorar. Não, e que para Deus a gente tem que fazer cara de paisagem como a gente faz para as outras pessoas. Deus é nosso Pai. Ele nos conhece muito mais profundamente que nós mesmos. Sobre se perceber, uma coisa que eu tenho até ouvido outras pessoas falarem e tenho percebido isso em mim mesma, é que muitas vezes quando a gente para se perceber, a gente não gosta do que encontra. E eu sei que essa é uma conversa bem profunda sobre outras coisas, a gente pode fazer isso uma outra dia. Mas o se perceber e não gostar do que encontra, por exemplo, perceber que, puxa, eu não acredito que eu fico irritada com essas coisas, ou fico chateada comigo porque eu ajo de tal forma e eu não gostaria de agir. Como que a gente pode, talvez, driblar esse realmente sentimento? Isso seria um assunto para uma outra vez. Por quê? Porque a gente entra na questão de aceitação e rejeição. Bom, então se você gostou, deixa aqui anotado para a gente fazer uma outra conversa sobre aceitação. Mas vamos continuar. Porque eu acho que é um assunto para outra parte mesmo. Então é isso, eu acho que o que nos falta é sentir essa paz de Deus. E aqui essa paz fala, é a paz que excede todo entendimento. Então, não é nem porque nós temos motivo, né? Não é porque tá tudo bem, não é porque tá em casa, tá sobrando dinheiro, as contas estão pagas, as crianças todas estudando lindas no período que era para ir para a escola, que você sente essa paz. Mas é uma paz que realmente é algo que a gente encontra em Deus, porque a gente sabe que Ele é nosso supridor de tudo. Sim, eu gostaria só de deixar, antes de terminar, o grande segredo de tudo isso aqui está no ações de graças. Porque quando primeiro você coloca diante de Deus o seu coração e a sua necessidade, e abre o seu coração. Logo depois, você deve terminar a sua oração com palavras de declarações proféticas e ações de graças. Senhor, eu te dou graças porque, por exemplo, se fosse medo,
de faltar, porque o Senhor é o meu Jeová Jirê, o Senhor não vai me permitir que falte nada, e você vai dando declarações e já agradecendo por algo que não aconteceu. Isso ele trabalha no nosso espírito e na nossa alma, mudando o nosso humor. Segredo, hein? Quer mudar de humor? Seja grato. É verdade. É muito bom isso. Eu acho que realmente eu tenho aprendido bastante com ações de graças e com agradecer por aquilo que a gente já viveu e por aquilo que a gente ainda não viveu. Viver. Então, eu tenho até conversado bastante com o pessoal da minha célula sobre isso, sobre se a gente lembra os milagres que Deus já fez na nossa vida, aquilo se torna um estopim de fé para que a gente creia que vamos viver no amanhã. E isso impede com que a gente sinta medo. Uhum. Então, eu acho que realmente a ações de graça ela é uma estratégia maravilhosa dos céus para que a gente possa alcançar essa paz. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreva, deixa seu like, esse recadinho de blogueira que tem que fazer. E até a próxima. Deus abençoe.